Olá, meus amigos e amigas, professor Marcos Gomes na área. Vamos dar início ao nosso curso de jurisprudência aqui na coleção Ponto a Ponto. Eu e o professor Manolo, nós vamos buscar selecionar os principais julgados para provas de defensorias. Vamos trazer um curso de jurisprudência completíssimo, abrangendo aqui as mais diversas matérias dos editais de concursos de defensoria. Vamos fazer um curso verdadeiramente focado para os certames da instituição. Nós vamos buscar trabalhar, fazer uma contextualização, eventualmente, quando nós formos trazer para você os comentários envolvendo algumas jurisprudências, alguns julgados, notadamente do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Nessa presente aula, nós vamos trabalhar um dos temas mais importantes, porém, um dos temas mais complexos para a devida compreensão no direito constitucional. Vamos trabalhar a temática envolvendo foro por prerrogativa de função. E por que eu trago esse tema aqui para os nossos alunos? Porque ao longo do tempo, ao longo da história, nós tivemos diversas mudanças de posicionamento do Supremo Tribunal Federal. Desde já, eu deixo aqui as minhas redes sociais, as redes sociais da coleção Ponto a Ponto. Marquem a gente quando estiverem assistindo as nossas aulas. É muito legal quando a gente se aproxima do aluno, a gente conhece os nossos alunos, e em tempo de aulas virtuais, aulas remotas, é uma forma de aproximação dos alunos com os professores. E vamos entrar um dos temas mais importantes, um dos temas jurisprudenciais que vem despencando em prova, notadamente diante das diversas mudanças de entendimento pelo Supremo Tribunal Federal. Antes da gente entrar efetivamente nos aspectos jurisprudenciais, eu quero que vocês compreendam um pouco para a gente fazer uma contextualização da temática. Existem algumas imunidades dos parlamentares, notadamente aqui que eu trago para vocês, imunidade material e imunidade formal. Professor, o que vem a ser a imunidade material? A imunidade material, ela busca garantir a liberdade de expressão por opiniões, palavras e votos, evitando-se perseguições em razão de eventual manifestação. Temática aqui importantíssima para os certames da Defensoria Pública. Mas ao lado da imunidade material, a gente tem a imunidade formal. E de forma bem sistematizada, bem didática, eu faço uma subclassificação dentro da imunidade formal. Imunidade formal em relação à prisão, imunidade formal em relação ao processo e imunidade formal em relação ao foro, de forma bem didática. Imunidade formal em relação à prisão. Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em caso de flagrante de crime inafiançável. Fiquem tranquilos, no nosso volume de direito constitucional, a gente aborda todas essas temáticas de maneira bem detalhada. Mas no momento, para o nosso curso, eu quero só que vocês compreendam o que nós vamos estudar nessa aula de jurisprudência. Então, temos a imunidade em relação à prisão e temos também a imunidade em relação ao processo. Recebida a denúncia contra senador ou deputado por crime ocorrido após a diplomação, o Supremo Tribunal Federal dará ciência à respectiva casa, que por iniciativa de partido político nela representado e pelo voto da maioria desses seus membros, poderá, até a decisão final, sustar o andamento da ação. Então, existe essa possibilidade de sustação do andamento da ação. Imunidade em relação ao processo. Mas aqui o que nós vamos estudar é a imunidade formal em relação ao foro. Os deputados e senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. Esse vai ser o nosso objeto de estudo nessa aula de jurisprudência. Agora, que vocês compreenderam que vem a ser imunidade formal e imunidade material, vamos aqui especificamente trabalhar a imunidade formal em relação ao foro. Qual que é a ideia? Qual que é o conceito de imunidade formal em relação ao foro? O que vem a ser essa prerrogativa de foro? O foro por prerrogativa de função, popularmente conhecido como foro privilegiado, vamos evitar utilizar essa palavra foro privilegiado. Vamos utilizar foro por prerrogativa de função. Ele é um mecanismo previsto na Constituição Federal que determina que certas autoridades públicas
em razão da importância do cargo que ocupam, não sejam julgadas pela primeira instância da justiça comum, mas sim por tribunais superiores, ou em algumas situações, como eu vou mostrar para vocês, por tribunais de justiça. Essa é a ideia, esse é o conceito. E qual que é o objetivo do foro por prerrogativa de função? Afastar perseguições políticas, proteger o cargo, garantir a independência e o livre exercício da função pública. Por isso que é extremamente importante essa imunidade formal em relação ao foro. E qual que é a abrangência dessa prerrogativa de função? A prerrogativa de foro se refere aos crimes comuns, eleitorais, bem como as contravenções penais, não abrangendo aqui ações de improbidade e ações de natureza civil, tal como a ação de pensão alimentícia. Previsão lá no parágrafo 1º do artigo 53 da Constituição Federal. Deputados e senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. Nos slides que ficam disponíveis aos alunos no nosso curso, eu trouxe aqui um pequeno quadro de apoio, trazendo a autoridade e o tribunal eventualmente competente para julgar o parlamentar que possui foro por prerrogativa de função. Avançando, o que mais nos interessa nesse momento? Eu trouxe um histórico, que eu já vou trabalhar com vocês esse histórico, e trouxe as principais alterações ou os principais entendimentos de cada momento histórico. Em um primeiro momento, nós temos o critério da contemporaneidade, súmula 394 do Supremo Tribunal Federal. Em um segundo momento, nós temos o critério da atualidade, cancelamento da súmula 394 do Supremo Tribunal Federal. Em um terceiro momento, nós temos aí uma relação de causalidade, já vou trabalhar isso com vocês, fiquem tranquilos, na AP 937. E um quarto momento, a gente retoma ao critério da causalidade, HC 232627. Então, vamos analisar cada um desses momentos históricos em ordem. Primeiro, súmula 394 do Supremo Tribunal Federal, uma súmula aprovada em 1964, e ela dizia que, cometido o crime durante o exercício funcional, prevalece a competência especial por prerrogativa de função, ainda que o inquérito ou ação penal sejam iniciados após a cessação daquele exercício. O que essa súmula quer dizer? Que a pessoa vai ser julgada pelo foro especial, mesmo que ela deixe o cargo, bastando a infração ter sido cometida durante o seu exercício. Então, mesmo que deixar o cargo, vai ser julgado eventualmente aqui pelo foro por prerrogativa de função. Qual que é o problema? O problema, de acordo com o STF, era que a corte iria julgar casos criminais até mesmo muito antigos, de pessoas que eventualmente já até deixaram o cargo há muito tempo, não existindo sequer, às vezes, o motivo de proteger aquela pessoa de pressões políticas externas. Por esse motivo, a súmula foi cancelada. O que dizia especificamente essa súmula? Cometido o crime durante o exercício funcional, prevalece a competência especial por prerrogativa de função, ainda que o inquérito ou ação penal sejam iniciados após a cessação daquele exercício. Temos aqui a ideia da contemporaneidade. Em um segundo momento, nós tivemos o cancelamento da súmula 394. Com o cancelamento dessa súmula, em 1999, o Supremo Tribunal Federal passou a entender que a prerrogativa de foro se aplica enquanto a pessoa estiver no cargo. Critério da atualidade, independentemente do crime e de quando esse crime foi praticado. E se a pessoa detentora da prerrogativa de foro perdesse o cargo, o processo seria encaminhado para a competência geral, para a competência comum, em geral aqui em primeiro grau. Quais foram os motivos para o cancelamento da súmula 394? Primeiro motivo, a prerrogativa é do cargo e não da pessoa. O argumento central que prevaleceu foi de que o foro por prerrogativa de função é uma garantia instrumental criada para proteger o livre exercício independente do cargo e não para conceder um benefício pessoal de seu ocupante. Então, primeiro argumento, a prerrogativa é do cargo e não da pessoa. Segundo argumento, violação do princípio do juiz natural.
a manutenção do foro para ex-autoridade foi vista como uma afronta ao princípio do juízo natural. Terceiro fundamento, violação ao princípio da igualdade, a ideia de isonomia, ao permitir que um ex-parlamentar ou ex-governador, por exemplo, fosse julgado por um tribunal diferente de um cidadão comum que cometesse o mesmo crime, a súmula criava uma distinção perpétua e injustificada. E o último fundamento que eu trago aqui para vocês, sobre o caso, deve prevalecer uma interpretação restritiva das normas constitucionais, pois a interpretação extensiva não seria autorizada pelo texto constitucional. Então, tivemos nesse segundo momento o cancelamento da súmula 394. Mas aí um problema foi criado. Que problema é esse? Alguns agentes políticos simplesmente deixavam, renunciavam os cargos quando o processo estava para ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Em especial, quando eles achavam que o julgamento ia ser prejudicial. Então chega lá, o Supremo marca lá a data para julgar, e estou achando que o negócio não vai dar bom aqui para mim, não. Então eu vou, eventualmente, renunciar o cargo para evitar um julgamento negativo do Supremo Tribunal Federal. E aí ocorria a denominada fuga de foro. Então temos um problema inerente à denominada fuga de foro. E aí vem o STF e busca contornar, minimizar esse problema, estabelecendo que o fim da instrução processual seria um critério objetivo para que o processo permanecesse no STF, o que evitaria a fuga de foro por prerrogativa de função. Então, olha, terminou a instrução processual, o processo, ainda que o político parlamentar deixe o cargo, vai continuar no STF. Aí chegamos em um terceiro momento. Vocês veem aqui as inúmeras mudanças do Supremo Tribunal Federal. Olha a insegurança jurídica que isso tudo gera. Insegurança jurídica para o país, insegurança jurídica no processo criminal. Aí chega a P 937, onde temos aqui a ideia de relação de causalidade. E em 2018, vem o Supremo Tribunal Federal e restringe a prerrogativa de função. O STF, na AP 937, em uma questão de ordem, decidiu que somente será competente se o crime tiver sido praticado após a diplomação e em razão do exercício da função. Ou seja, crimes relacionados com o cargo. Se não for relacionado com o cargo, não prevalece aí o foro por prerrogativa de função. O STF também decidiu que, caso acabe o mandato, ou o deputado renuncie à sua função, se ocorrer o fim da instrução, aquela publicação do despacho para apresentação de alegações finais, o processo vai continuar no Supremo Tribunal Federal, mantendo-se o entendimento anterior para evitar a fuga de foro. Então, o critério objetivo para evitar a fuga de foro permanece. Mas aqui agora temos essa ideia da relação de causalidade. Crimes relacionados com o cargo. Mutação constitucional. Nos nossos cursos, a gente sempre fala que a mutação constitucional ela tem que estar em consonância com a semântica do texto constitucional. Eu até vi que alguns ministros falavam, olha, na mutação constitucional a gente pode mudar uma árvore, mas a gente não pode mudar a montanha inteira, porque senão o STF vai estar legislando. Tem que verificar se a interpretação é comportada efetivamente no texto constitucional. E aí muito me preocupa esse excesso de mudança na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e esse ativismo judicial interpretando a Constituição ao bel prazer dos ministros de ocasião. Muito me preocupa. Vamos ao texto da AP 937. Direito constitucional e processual penal, questão de ordem e ação penal. Limitação do foro por prerrogativa de função aos crimes praticados no cargo e em razão dele. Estabelecimento de marco temporal de fixação de competência. Quanto ao sentido e alcance do foro por prerrogativa. O foro por prerrogativa de função ou foro privilegiado, na interpretação até aqui adotada pelo STF, alcança todos os crimes que são acusados dos agentes públicos, previsto no artigo 102, inciso 1b e c da Constituição, inclusive os praticados antes da investidura no cargo e os que não guardam qualquer relação com seu exercício. 2. Impõe-se, todavia, a alteração desta linha de entendimento para restringir o foro privilegiado aos crimes praticados
no cargo e em razão do cargo. Então vejam aqui essa relação de causalidade. E aí avançamos. O Supremo Tribunal Federal mudou novamente seu entendimento, retornando à ideia de contemporaneidade. E isso é muito criticado pela doutrina, isso gera uma insegurança jurídica muito grande. E aí ocorrem inúmeras críticas, até porque existem pessoas falando, olha, Supremo Tribunal Federal mudou o entendimento para punir o político tal. E isso é muito perigoso para a Suprema Corte. Isso coloca a Suprema Corte em um descrédito muito grande. A gente tem que tomar muito cuidado com essas mudanças excessivas de entendimento. E aí vem o HC 232627, voltando à ideia de contemporaneidade. Nesse HC, concluído em março de 2025, manteve-se a restrição anterior, no sentido de que somente será competente se o crime tiver sido praticado após a diplomação e em razão do exercício da função, crimes relacionados ao cargo, porém, o STF entendeu pela manutenção da prerrogativa de foro após a saída do cargo, em qualquer momento, ainda que após a instrução. Quais foram os fundamentos aqui do Supremo Tribunal Federal? Vem o STF e diz, olha, a prerrogativa de foro é ainda mais necessário após o fim do mandato, momento em que pode ocorrer perseguições políticas. Segundo fundamento, possibilitar maior segurança e liberdade do agente público no exercício de suas funções. Até porque, muitas vezes, a autoridade pública pode tomar decisões que contrariem o interesse de algumas pessoas, do poder econômico, do poder público, enfim. Terceiro fundamento, preservar a capacidade de decisão do titular das funções públicas, sendo certo que diversas decisões podem não ser populares. Quarto fundamento, o entendimento anterior causa flutuações de competência no decorrer de causas criminais e traz instabilidade para o sistema de justiça, abrindo uma brecha de causas criminais, abrindo uma brecha que permite a alteração de competência pela vontade do acusado. Aí busca evitar aqui a fuga de foro. Outras situações, um exemplozinho que eu trago para vocês aqui, alguns detalhes da jurisprudência. O posicionamento do STF foi acompanhado pelo STJ no que tange a sua competência, a exemplo do julgamento de governadores, cuja competência é do STJ. A exceção se refere ao julgamento de desembargadores do Tribunal de Justiça, que continuarão a ser julgados pelo STJ em virtude da necessidade de imparcialidade e independência. Vamos ao que diz trecho do HC 232627. Ementa, direito constitucional e processual penal, habeas corpus. Abrangência do foro por prerrogativa de função. Revisitação do tema para assentar a tese de que a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessados o seu exercício. Concessão da ordem de habeas corpus realizada. Meus amigos e amigas, trouxe aqui para vocês um tema muito importante envolvendo a matéria de direito constitucional. No nosso curso de jurisprudência, nós buscamos trazer muitos julgados importantes, paradigmáticos para os concursos da Defensoria Pública. Caso vocês queiram conhecer, sugiro que vocês entrem no site da Defensoria Pública ponto a ponto, no Instagram da Defensoria Pública ponto a ponto. Nós temos cursos para a fase objetiva, cursos para a fase dissertativa, cursos para fases orais, livros isolados de cada matéria. Então aqui a gente procura trazer bases sólidas para os nossos alunos. E você que adquiriu o nosso curso agora, nosso curso de jurisprudências, vocês vão ter acesso a uma mentoria de estudos realizada por mim, vão ter acesso ao nosso curso de jurisprudência, bem como ao nosso curso exclusivo com professores renomados, o Dream Team da Defensoria Pública, com temas importantíssimos para a sua aprovação. Pessoal, um grande abraço a todos e sucesso nos estudos.